Estamos de volta, viu? 2 minutos, como nós falamos. Estamos aqui aguardando a sua pergunta, né? Por nosso convidado, doutor Fernando Santana, médico cardiologista, nessa reestreia do programa Fala Doutor, após 33 meses, né? Então, a saudade era muito grande, tanto da nossa parte quanto da parte de você, telespectador, que sempre foi muito ligado no programa Fala Doutor. Então, nós estamos aqui bastante felizes, né, de estar conseguindo voltar com o programa, né, doutor Fernando? Então, a gente está bastante satisfeito. E eu estava já muito satisfeito, muito feliz hoje, e até muito emocionado. E quando estava vindo para cá, aconteceu uma coisa assim comigo, né? Que isso aí que mostra que as pessoas, né, que são tementes a Deus e que têm fé, né, como eu, né? Que eu sou uma pessoa que tenho fé, e é preciso ter fé nessa nossa profissão, né? Na nossa vida pública e na nossa profissão de médico. Temos que ter fé, né? E as pessoas com fé avançam na vida, na sua profissão, nos seus objetivos, não é isso, doutor Fernando? E hoje eu tive uma prova disso. Eu estava tão feliz vindo para cá, e eu atravessar a rua ali, nos fundos ali do Banco Bradesco, né? Eu ia atravessar a rua, aí vinha uma moto, né? Um rapaz de capacete e óculos escuros, quer dizer, eu nem vi direito quem era, né? E na hora que eu ia atravessar, quando ele chegou a 2 metros de mim, Fernando, ele parou a moto. Isso ainda há pouco, quando eu estava vindo para cá, ele parou a moto. Aí ele parou, aí eu fui assim para atravessar, ele falou, não, o médico que salvou a minha vida, eu tenho que parar a moto para ele atravessar. Aí eu voltei, cumprimentei ele, agradeci, né, falei que Deus o abençoasse, aí ele foi embora e eu vim para cá, né, falando, poxa, isso é reflexo da nossa fé, né? Que a gente tem, né? Nossa fé em Deus, né? Na rua, assim, a pessoa falar uma coisa dessa para você, né? Que você salvou a vida. Então, eu vim muito feliz para cá. E estamos aqui com o nosso convidado, doutor Fernando Santana. Doutor Fernando Santana, a gente sempre aborda o assunto, né, das mulheres, né? Que são as mulheres que comandam aí a vida da nossa sociedade. Quais são os riscos das mulheres, ou se há risco da questão anticoncepcional, com problemas cardíacos, com problema de pressão alta? Se existe isso, né? É uma boa pergunta. Realmente, existe um risco maior das mulheres terem problema cardíaco se elas usam o anticoncepcional? Depende, né? Se você usa o anticoncepcional e fuma, aí existe um risco bem maior de você vir a ter um infarto, ainda que você não tenha uma doença nas coronárias, porque o cigarro associado ao anticoncepcional, ele está provado que ele aumenta realmente esse risco, até mesmo nas mulheres jovens. As mulheres, por outro lado, enquanto elas estão em fase fértil, ou seja, antes da menopausa, elas têm um risco de 3 a 4 vezes menor de ter uma doença coronariana, que é a doença cardíaca mais comum, do que os homens. Isso também já está bem estabelecido. Após a menopausa, aí não. Aí esses riscos se igualam, o que nos faz supor que os hormônios femininos conferem uma certa proteção à mulher durante a época que eles ainda estão funcionando, né? E é óbvio que, independente de qualquer coisa, existem outros fatores que contam. Então, se você tem uma doença, por exemplo, com um colesterol assim elevado demais, uma doença familiar, você vai ter uma chance maior de ter um problema cardíaco, seja homem, seja mulher. Se você tiver familiares hipertensos graves, ou então se você desenvolveu hipertensão arterial desde jovem, a sua chance de ter um problema cardíaco ou cerebrovascular vai ser maior do que aquele que não desenvolveu, independente de ser mulher ou homem. Se você tiver uma doença de nascença,
aí nem se fala, né? Principalmente uma doença dessas que ataque o coração, como o diabetes, né? Porque existe aquele diabetes do adulto, mas tem também o diabetes da criança, aquele que está desde que a criança é pequenininha. Esse tipo de doença também leva a um aumento da frequência de problemas cardíacos, independente de ser do sexo feminino ou masculino. E outras coisas que podem vir a influenciar, existem diversos fatores, né? A raça negra tem mais hipertensão do que a raça branca. Por outro lado, a raça branca, ela tem mais doenças, vamos dizer assim, metabólicas do tipo diabetes, tal, do que os negros. Então, tudo é muito variável e são vários fatores que intervêm. Então, assim, simplificar só a ponto de dizer, não, quais os problemas que atacam mais as mulheres, mais os homens, tal. A hipertensão arterial ataca os dois de forma praticamente idêntica. O colesterol também ataca os dois de forma idêntica. Também. O cigarro... Igual, também. Porque é fator externo, né? A ansiedade... Aí é mais para as mulheres. É mais para as mulheres. Eu acho. A experiência que a gente tem então, que o coração paga o pato por um monte de coisa, então. A ansiedade diretamente, ela não causa um problema cardíaco, né? O que causa, assim, um excesso de estresse pode desencadear um problema mais grave em alguém que já tenha o problema. Então, assim, você já tem uma doença, você não sabe que tem, às vezes, aí você está num estresse muito grande, aí teve um infarto. A pessoa fala, foi o estresse que matou ele, que teve um infarto. Não, ele já tinha o problema. O infarto foi desencadeado, às vezes, por um estresse maior. De qualquer maneira, é lógico que o estresse colabora, porque ele mexe em todo o metabolismo do indivíduo, né? Tem coisas, inclusive, que nós ainda não conhecemos. Então, a gente sempre tem que recomendar um estilo de vida mais saudável, com mais equilíbrio, né? Tem pessoas que gostam de fazer yoga, meditação, tai chi, sei lá, dança, né? Fazer alguma coisa para se acalmar. O próprio exercício físico, né? Que é excelente também, mas isso para ambos os sexos, né? Não apenas para as mulheres, para mulher e homem, porque senão vai chegar num momento da vida, quando a idade chega, né, Paulo, que aí não vai ter jeito, né? A gente vai ter que pagar o pato daquilo que não fez, né? Muito bem, eu estou Fernando Santana, nosso convidado de hoje, médico cardiologista. Doutor Fernando, tem como, a gente poderia enumerar para os nossos telespectadores, quais são assim, os maiores fatores de risco, né, para o infarto? Infarto agudo. É bem simples, né, de falar. Os principais fatores. O primeiro fator que é considerado assim um grande fator de risco é a história familiar de infarto. Então, por exemplo, história familiar não é aquela pessoa que chega e diz que o pai morreu de infarto aos 80 anos. É aquela pessoa que diz que o pai morreu de infarto aos 55 ou aos 60. Ou que a mãe morreu até os 65 anos. Vejam bem que é como eu falei, as mulheres sempre com uma idade mais elevada, porque enquanto está na vida fértil, não é tão comum assim. Mas é um fator de risco que, quando existe, é muito importante. O outro fator de risco, que esse é totalmente evitável, o cigarro. Os fumantes têm 3 vezes mais chance de desenvolver um infarto do que os não fumantes, no mínimo. 3 vezes mais? No mínimo, daí para mais. Os diabéticos chegam a ter 5 vezes mais chance. Então é importante, como não tem cura para o diabetes, é importante controlar, né? Medir a glicose, né? Você vai sortear um aparelhinho aqui, né? Um kit, e cuidar junto do seu médico para que ela esteja sempre controlada. Porque se ela estiver descontrolada, o seu risco aumenta muito. Agora, se estiver controlada, não, aí tá tudo bem.
Então, já enumeramos 3, né? História familiar, cigarro, diabetes. E o aumento da gordura no sangue, né? Do colesterol. Muito se tem dito sobre que é falso, que o colesterol não é um grande vilão, tal. Isso não é verdade. Para começo de conversa, o colesterol que a gente ingere, ele é só 20% do colesterol que a gente tem no sangue. Então, realmente, você comer muita gordura não significa que é só por isso que o seu colesterol é alto. Não é. Tem gente que come e que tem um colesterol normal. A maior parte do colesterol que a gente detecta no sangue é o colesterol que já veio de nascença com você, que a sua família tem, os seus pais, seus irmãos, que você tem história de já ter isso. Então, você pode comer só alface, que você vai ter ele alto. Agora, isso é muito importante. Você, telespectador, que está aí ligadinho na Litoral News Canal 11, ou você, internauta da rede litoral.tv.br, vou até pedir ao Dr. Fernando para repetir essa questão do colesterol, porque o que ele está dizendo é importantíssimo. Exatamente. O colesterol, quando você tem o aumento, né, de colesterol de nascença, você deve fazer a dieta, mas para que ele normalize, você vai ter que tomar remédio. Não tem jeito. E é importante que ele seja rigorosamente normal, ou seja, abaixo de 180, o colesterol total. Depende. Tem pessoas que têm colesterol de 200, 220, 230, que a gente não dá nada, não dá remédio nenhum. Por quê? Porque são pessoas de baixo risco cardiovascular. Pai e mãe morreram longevos, morreram com mais de 80 e de outros problemas, entendeu? Não fuma, não tem diabetes, não tem hipertensão arterial, pessoas que se exercitam. Para que elas precisam ter um colesterol rigorosamente normal? Não precisam. Agora, se você pegar uma pessoa da mesma idade, 40, 45, 50 anos, cujo pai tenha morrido aos 60 anos ou 55 anos de infarto, cuja mãe e ele sejam hipertensos, uma pessoa que já foi fumante, mas parou, esse aí ele tem que ter um colesterol de 150, 140, até menos. Por quê? Porque ele é um paciente, ele é uma pessoa de médio a alto risco cardiovascular. Então, nesse é importante muito rigor no controle dos fatores de risco, que, como eu falei, o colesterol faz parte deles. Por quê? Porque o colesterol entra na gênese, ou seja, na formação das placas de aterosclerose, que obstruem as artérias. Se ele entra na formação, faz sentido querer diminuir. Mas naquelas pessoas cujo risco é baixo, não precisa, porque elas não vão formar. Naquelas pessoas cujo risco é mais alto, faz sentido, porque você vai arriscar para ver? Não vai, né? O médico não vai arriscar. Então, eu não medico todas as pessoas que têm colesterol alto. Eu recomendo para 100% delas exercício físico, mas não medico todas elas. Eu medico aquelas que têm um risco mais alto de desenvolver doença coronariana, doença cardiovascular. O outro fator de risco é a hipertensão arterial. Não tem cura também, mas tem controle. E tem controle, hoje em dia, relativamente fácil. Agora, para controlar, o que tem que fazer? Tirar o sal da comida, primeira coisa. Então, tem pessoas que se entopem de remédio e a pressão está alta, porque comem muito sal. Evitar enlatados, evitar aquele salzinho, né, que você fica colocando em cima dos alimentos. Procurar cozinhar com o mínimo de sal possível, né? A outra coisa que essas pessoas precisam fazer é exercício físico e é perder peso, porque a obesidade está ligada à hipertensão arterial.
Quanto mais gordo, mais a chance de ser hipertenso. Ser hipertenso. A cada 10 quilos que você perde, diminui a sua pressão de 10 a 15 milímetros de mercúrio. Então, é importante controlar o peso nesse aspecto, né? O exercício físico é outra coisa essencial. Não significa que se você não se exercitar, você vai ter mais infarto. Mas certamente, se você se exercitar, você terá menos. Terá menos. Você vai ter uma chance maior de se proteger, porque o exercício, ele dilata as artérias, ele diminui a produção de placas de ateroma, ele facilita a produção de substâncias que são substâncias que fazem vasodilatação, que fazem um remodelamento do vaso e um remodelamento do próprio coração, de modo que ele consegue trabalhar com menos estresse e mais eficácia. Então, hoje em dia, assim, todas as sociedades de cardiologia do mundo, sejam a brasileira, a americana, a europeia e as asiáticas, recomendam exercício físico como primeira escolha em tratamento de quase tudo em termos de coração. Hipertensão, exercício. Doença coronariana, exercício. Pessoa que já infartou, exercício também, depois de respeitado um certo tempo. Então, de um lado está o exercício físico, né? A prática do exercício físico, e do outro lado tem um exército grande, né? Que é o cigarro, a obesidade, a pressão alta, isso, a história a ansiedade, familiar, né? O histórico familiar, vocês veem. E lá de cá é só um. E esse um só depende de você também. Só depende de você. É porque praticar exercício físico, as pessoas, né, não gostam de fazer o exercício regular. Porque não adianta fazer Todos exercício. os outros vocês dependem do médico, né? Para tirar o seu cigarro, diminuir o seu peso, não é isso? O cigarro... Fazer a sua dieta, passar remédio para o seu colesterol, isso depende do médico. Esse exército aqui, mas daqui só depende do próprio paciente. Fazer exercício físico, não é, doutor Fernando? É verdade que o exercício físico envolve um comprometimento maior da sua parte, mas a obesidade, a perda de peso também. Né? A coisa mais difícil do mundo é fazer dieta. Tem nada mais difícil, muito mais do que fazer exercício. Porque as pessoas começam as dietas e param, porque não aguentam. E muita gente confunde fazer dieta com passar fome. E é diferente. Né? Você fazer dieta, né, quer dizer que você vai ter uma alimentação mais regrada. Mais regrada, mais balanceada. Não quer dizer que você vai passar fome. As pessoas confundem. Estou passando fome, estou fazendo dieta. Não é isso? Você tem que reeducar a alimentação. É isso que é difícil, né? E diminuir o sal, né? Diminuir o sal é uma coisa assim... Quando eu falei em Brasília, num projeto de tirar os saleiros, os saquinhos de sal das mesas do restaurante, quase me enforcaram em praça pública, na Praça dos Três Poderes, quase que botaram o doutor Paulo César na Praça dos Três Poderes e me enforcaram. Quando eu falei, vou apresentar um projeto para tirar o sal da mesa dos restaurantes. Foi uma guerra quando eu falei isso, doutor Fernando. Bem, são 20 horas, é isso? 20 horas? 20 horas, aqui o programa Fala Doutor, ao vivo, hein? Segunda-feira, 19 horas, sempre ao vivo. E terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você assiste os nossos reprises, né? São reprisados todos os dias, porque por uma entrevista como essa com o doutor Fernando Santana, nós não temos como não reprisar. Para você que às vezes não deu tempo de ver ao vivo, vai assistir a nossa reprise. Litoral News, canal 11, ou redelitoral.tv.br para você que é internauta. E estamos aguardando a sua ligação. Hoje nós estamos sem o telefone fixo, né? Que é o 2643-6307, mas a Oi está sempre com os problemas aí com o telefone fixo e a Rede Litoral hoje passou por esse problema aí, a Litoral News, do telefone fixo. Mas o nosso WhatsApp é 9
9932 6050, 99932 6050, ou você que está ligadinho aí no Facebook, facebook.com/programa Fala Doutor. Estamos aguardando a sua ligação. Alguma pergunta do doutor Fernando, ou então você que queira somente participar do nosso sorteio, do nosso medidor de glicose. O diabetes, que também é um fator, né, grave e importante, né, da questão do nosso coração, do risco de infarto, né, de cardiopatias. Então, aqui o medidor de glicose. Espero que você, sorteado, né, não tenha diabetes, se Deus quiser, mas você com certeza terá alguém para você doar esse aparelhinho. Então vamos para 2 minutos de intervalo, rapidinho, vamos beber mais uma aguinha. A senhora em casa, vê se tem alguém demorando no chuveiro, porque a luz não está fácil, a luz está cara, vê se tem algum filho lá no chuveiro fervendo, ou se tem alguma panela lá, bota mais um pouquinho de água no arroz e já volta para o sofá que nós já estamos voltando também. Até já. Pensou em inox? Artinox. Estamos no mercado desde 2003, prestando serviços em aço inoxidável. O nosso objetivo é atingir a total satisfação dos nossos clientes. Na Artinox, você encontra qualidade e pontualidade. Só usamos os melhores produtos em aço inox e somos especialistas em corrimão, escadas, bancadas com vidro e aço inox, peças de barcos e muito mais. Faça a escolha certa. Valorize seu patrimônio com a Artinox. Artinox, especialista em aço inoxidável. 2648-9836. Estacionar no centro de Cabo Frio? Agora é fácil. Central Park, estacionamento linear com fácil acesso e vagas soltas. Aqui você não precisa deixar a chave do seu carro. Pertinho da Praia do Forte, do comércio e dos bancos. Quem usa o nosso Lava Jato não paga estacionamento. Aproveite! Nossa equipe é altamente qualificada para cuidar do seu patrimônio. Central Park Estacionamento e Lava Jato. Monitorado 24 horas. Rua Rui Barbosa, entre a Padaria Conquista e o Sagrado, bem no coração de Cabo Frio. Veterinária e Hotel Cabo Frio, uma clínica completa para cuidar do seu pet. Aqui você encontra tudo o que precisa. Veterinária Cabo Frio, 13 anos de excelência e a estrutura mais moderna da região. Novo setor de internação, com alas separadas para cães e gatos e cuidados intensivos 24 horas por dia. Consultas, vacinação, cirurgias, ultrassonografia e hospedagem. A Veterinária e Hotel Cabo Frio cuida do seu amigão com toda a segurança e amor. Conheça o VetLab, o nosso laboratório, à disposição de todos os profissionais da medicina veterinária e também do público em geral. Oferecemos ainda um novo conceito em pet shop. Nossa boutique Pet Gatô traz as novas tendências do mercado, os últimos lançamentos e produtos exclusivos. Além da mais moderna estrutura da cidade, o banho e tosa da Pet Gatô tem o que você mais procura para o seu pet. Tratamento carinhoso, como se ele estivesse em sua casa. Veterinária e Hotel Cabo Frio e Boutique Pet Gatô, a mais moderna estrutura para seu animal ser mais feliz. Rua Inglaterra 43, no Jardim Caiçara, 2647-1610. Urgência 24 horas, 998165398. Bem-vindo à Casa do Pedreiro. Aqui você encontra mais de 20 mil itens pelos menores preços. Confira nossas ofertas. Piso Carmelo Fior, 15,99. Conduíte Tigre Flex, 59,84. Bacia com caixa acoplada em Zepa, 214,90. E aproveite toda a linha Tigre com 20% de desconto. Conheça nosso showroom, nosso estacionamento exclusivo, rápido atendimento e nossas designers e arquitetas especializadas para atender você. Faça da Casa do Pedreiro a sua casa.
energético do Ronaldinho. Muito bem, estamos de volta. O programa Fala Doutor, que é um longo, né? Após um longo inverno, como se diz, né? De 33 meses, está de volta o programa Fala Doutor. Um programa informativo, um programa sobre saúde, um programa que recebe diversos profissionais de saúde, né? Diversos nomes, assim como o nome, né, do Dr. Fernando Santana, e que a gente tem uma satisfação de estar aqui informando, as pessoas tiram dúvidas, as pessoas se orientam, as pessoas ajustam os seus medicamentos, e as pessoas até me abordam às vezes e falam, pô, doutor, depois que assisti o programa, eu descobri até qual médico que eu queria marcar a consulta, eu descobri pelo seu programa qual é o especialista que eu deveria ir, tirei minha dúvida. Então, estamos aqui com o Dr. Fernando Santana, médico cardiologista, aqui da Litoral News, canal 11, ao vivo, e na internet pela Rede TV, redelitoral.tv.br, redelitoral.tv.br. Ainda dá tempo, daqui a pouco estamos encerrando, mas ainda dá tempo de você mandar um WhatsApp para o 999326050 ou pelo facebook.com/programa Fala Doutor. Doutor Fernando, a noite de sono bem dormida, qual a influência do sono sobre a saúde do coração? O sono é sempre muito importante, não apenas para o coração, né? É importante para tudo. Mas, porque durante o sono, você, por exemplo, hidrata os discos vertebrais, né? No caso dessas pessoas que têm problemas de coluna, você repousa, né? Todo o seu metabolismo ele abaixa, então você tem uma oportunidade maior de você se curar, de você se restaurar, melhorar lesões, melhorar ferimentos. Em relação ao coração, obviamente, depois que você fez uma atividade, né, durante todo o dia, ele vai continuar batendo, mas nesse momento do sono profundo, a frequência se reduz bastante de batimentos, podendo chegar em alguns casos a 40 e pouco, sem que haja nenhum problema. Por quê? Porque você está dormindo, você está repousando. A necessidade de oxigênio e de sangue para os tecidos nesse momento, ela é bem menor do que com o paciente desperto. Então, o sono, ele é sempre muito importante. Uma boa qualidade de sono é fundamental. A boa qualidade de sono não é tanto a quantidade de horas que você dorme. Eu tenho que dormir 8 horas. Tudo bem, desde que essas 8 horas te gerem um repouso adequado. Se você tiver o mesmo repouso em 4 horas ou em 6 horas, nenhum problema. E esse repouso está relacionado ao sono REM, aquele sono mais profundo, né? 6 horas teria um período bom de sono? Se você tiver, durante esse período, uma determinada quantidade de tempo na parte bem profunda do sono, não tem nenhum problema. Que eu não sei de cabeça dizer o quanto, mas é fundamental que você consiga aprofundar. Você pode ficar 12 horas na cama, se ficar virando de um lado para outro, agitado, acorda com qualquer coisa, a qualidade de sono é péssima. Não adiantou ter aquelas horas todas de sono, não adiantou. O coração não viu com bons olhos, né? Não, porque ele vai continuar trabalhando rápido, ele vai, cada vez que você acorda sobressaltado, os pesadelos, né, causam muito isso, né? Você ficar sobressaltado, né? Acordar com o coração batendo forte, rápido e tal. E são aquelas pessoas, né, que acordam muito à noite. Isso. E que durante o dia ficam tirando cochilinho toda hora, não é isso? Porque teve uma noite mal dormida, né? Isso daí é muito comum nos idosos, né? Que eles acordam, às vezes, de madrugada, muito cedo, ou tem uma dificuldade grande para dormir, depois fica cochilando o dia inteiro, troca o dia pela noite, né? Isso não é bom, não é lógico que não é bom, mas às vezes é difícil você conseguir corrigir,
Mais uma vez, o exercício físico ele colabora, porque quando você... O exercício aí, eu não quero dizer só atividade física, é o trabalho, né? Quando você trabalha o dia inteiro, e se você for aposentado, não importa, você pode trabalhar em outras coisas. Cuidar do jardim, cozinhar, fazer alguma coisa, caminhar. Quando você realiza essas atividades durante o dia, o seu corpo cansa. E aí, quando chega no final do dia, ele precisa de repouso. É mais fácil você dormir. O seu sono vai ter uma qualidade melhor. Muito bem. Doutor Fernando, queria pedir, né, para o senhor que a gente pudesse, assim, vamos dizer, elaborar, vamos dizer 5 só, eu acho que o número é grande, vamos botar só em 5. Quais são os 5 fatores, assim, na alimentação, né, que o paciente hipertenso ou que tenha problema cardíaco, ou que não tenha problema também, devem evitar? E quais são os 5 alimentos assim que nós poderíamos selecionar como recomendáveis, vamos dizer, no prazo de uma semana, vamos falar assim? Quais os 5 principais que você deve cortar e quais os 5 principais que você deveria consumir? Dá para fazer isso assim? Eu sei que são muito mais, mas só 5 acho que já dá uma, né? Uma dinâmica. Dá para fazer alguma coisa. Mas o grande problema com essas coisas é que a gente recebe muitas pessoas no consultório achando que a alimentação ela é o grande vilão ou o grande salvador da sua vida, que se você se alimentar corretamente, nada mais vai acontecer. Não, ela ajuda, mas não é só a alimentação. Como vilões, eu consideraria o sal, o açúcar, principalmente o açúcar refinado, entendeu? Então, sal, açúcar refinado. Açúcar, as gorduras saturadas, né? Aqueles alimentos, aquela picanha gostosa, né? Gorda e tal. Aquela gordura realmente, ela pode ser até saborosa, mas não faz muito bem. Os enlatados, o problema deles é porque eles são muito ricos em sal. Eles são muito salgados e eles também têm substâncias químicas aí, às vezes, na sua produção. Então, a gente também costuma pedir para evitar, né? Certo. Né? E é lógico, quando eu falei do açúcar, eu me referi não apenas ao refinado, mas ao excesso de doces. Tem pessoas que comem doce todo dia, mas não só come todo dia, porque você comer um pouquinho não tem problema, mas tem pessoas que comem, sabe, uma caixa de sorvete a cada 2, 3 dias, aí não dá, né? Comer uma mariola é diferente de comer uma rapadura inteira, né, Fernando? Então, assim, essas coisas a gente tem que evitar. E os 5, assim, agora, que o senhor acha de excelência? O principal desses 5 aí não os contraindicados. Não é evitar de comê-los totalmente, é comer em pouca quantidade, com moderação. A mesma coisa com aqueles bons. Quem disse que comer uma tigela de alface ou uma dúzia de laranja é bom? É muito ruim, entendeu? A fruta, por exemplo, que é algo extremamente benéfico, ela é rica em açúcar também. Então, se você comer muita laranja ou muito abacaxi de uma vez só, para o cara que é diabético é péssimo. Então, nem aquilo que é saudável se deve comer muito. Quais são os alimentos saudáveis? Os vegetais, as frutas, as carnes magras, né? O arroz ou os grãos integrais, principalmente, né? Tudo aquilo que a gente não gosta tanto, é lógico, muitas pessoas gostam muito. Eu, por exemplo, gosto muito de fruta, né? Não tem nenhum problema com verduras e legumes, como habitualmente e tal, mas não é o geral, né? As carnes devem ser carnes magras, né? Você deve evitar. Massa, por exemplo, é muito saborosa, mas é riquíssima em amido, em açúcar. Então, você pode comer macarrão? Pode. Você pode comer uma tigela? Não deve, né? Então, e agora isso tudo... Então, ser comedido, né? Evitar os excessos. Quando os pacientes cardiopatas, né, que têm problemas cardíacos, me perguntam o que eu posso comer, a minha resposta é sempre a mesma: tudo.
diabético? Tudo? Como? Sim, tudo. Absolutamente tudo. Quer dizer que eu posso comer uma feijoada? Sim, pode. Só que você vai comer uma feijoada que seja preparada retirando-se o sal adequadamente. Você vai comer pouco. Você vai procurar ser moderado. Você vai comer um prato e não 3 pratos ou um prato de trabalhador braçal. Né? Se tiver muito salgada, deve evitar. E você vai comer o quê? Uma vez no mês, a cada 2 meses. Não é todo dia. Não é com frequência. Eu posso comer, eu posso tomar um sorvete? Pode, nenhum problema. Mas eu sou diabético, tem vários sorvetes diet. Você pode tomar no final de semana. Agora, um pouco. Não é uma tigela de sorvete. Né? Você pode tomar um suco? Pode. Um copinho, né? Não tem nenhum problema. Agora, você pode comer um churrasco? Pode também, desde que você seja comedido, moderado. Então, eu acho que o segredo de tudo, Paulo, o segredo de tudo está na moderação. O segredo de tudo está no comedimento, né? Você tem que ser comedido nessas coisas. Até mesmo o exercício físico em excesso, o que ele causa? Lesão. Causa lesão. Né? A gente vê os atletas, a gente inveja, né? Às vezes a forma física deles, todos eles, depois de uma certa idade, são lesados. Ou é o joelho que está estragado, ou é o ombro que não mexe mais, ou é a coluna que está toda estourada. Muito bem. Comedimento. Né? Aí, belas orientações aí do doutor Fernando, nosso médico, cardiologista, nosso amigo, uma pessoa que tem feito muito pelo coração do cabofriense e de toda a região dos lagos e região serrana, né? É um médico, estudou muito, se dedicou muito, continua estudando muito e trabalhando muito, ele é muito trabalhador. Não estou dizendo isso porque é meu amigo, nem estou puxando o saco do Fernando, não, que eu estou falando a verdade, né? A gente fala aqui a verdade. Doutor Fernando, tem uma pergunta aqui do Walter Ramos, lá da reserva do Peró, ele está ansioso aqui. Fala, minha pergunta, você vai acabar o programa, são 20 horas e 18 minutos, vai terminar o programa, vai começar o Jornal Nacional, você não faz a pergunta do doutor Fernando. Walter Ramos, da reserva do Peró. Disse que sente muita falta de ar e cansaço e fez exames e o médico disse que é arritmia cardíaca. O que precisa ser feito? Como eu falei anteriormente, a arritmia cardíaca não é um diagnóstico. A arritmia tem que saber, o que tem que ser feito é saber qual a possível causa da arritmia para poder tratar. Só dizer que tem arritmia cardíaca não dá, infelizmente, com esse dado, né, com essa informação, eu orientar nada. Né? E também, principalmente, porque... Fazer o diagnóstico de qual tipo de arritmia, né? A gente nem deve... Procurar o cardiologista, a gente nem deve orientar pela televisão, né? A gente recomenda que você faça o que você já fez. Procure o cardiologista, faça os exames para procurar saber o porquê dessa arritmia. Aí sim, ele vai poder tratar e vai poder conseguir alguma melhora, entendeu? Isso Viu, Walter? Aí a orientação importante. do Fernando, com certeza você, né, procurando, né, o cardiologista, uma das primeiras medidas, pelo que o doutor Fernando falou no início do programa, vai ser você botar o aparelhinho no braço ali, 24 horas, né, para ir registrando o seu eletro, 24 horas, né, doutor Fernando? Tá? Fernando, obrigado pela sua pergunta aí, tá? Fernando, não, Walter, obrigado pela sua pergunta, doutor Fernando. Aqui... Boa noite, doutor Paulo César, estou feliz por ter voltado com esse programa. Gostaria de perguntar ao doutor Fernando se tosse é algum sintoma de problema cardíaco. Meu nome é Dilma. Mandando um abraço, doutor Fernando e doutor Paulo César. Boa noite, Dilma. Então, pode ser, mas a maioria das vezes não é. Pode ser naquelas pessoas que têm um problema crônico, grave, e que aí tem aquela tosse que a gente chama de tosse cardíaca, né? Que tem uma insuficiência cardíaca grande de longo tempo de duração, né? Então pode, a resposta é, pode ser, mas não é frequente que seja, entendeu? Para que seja,
tem que haver um diagnóstico estabelecido de insuficiência do coração ou insuficiência cardíaca. Se não houver esse diagnóstico, não é por causa do coração. Muito bem. São 20 horas e 21 minutos. Vamos fazer o nosso sorteio, como prometido. Depois do sorteio, o Fernando vai fazer os comentários finais e estaremos despedindo de vocês e já agradecendo a sua audiência pela nossa reestreia e a nossa alegria, né, de estarmos aqui reestreando o programa Fala Doutor. E quantas pessoas vão participar do sorteio? 14 pessoas, olha aí. 14 é uma boa, hein? 14 é borboleta no jogo do bicho aí. Borboleta, né? É sempre uma, né, doutor Fernando? É bem-vindo a borboleta, não é? Hein? Poxa vida, que beleza. Do 1 ao 14. Então nós vamos perguntar aqui ao doutor Fernando, nosso querido amigo, do número 1 ao número 14, doutor Fernando. Aqui o aparelhinho, ó, completo, tá? Vai tudo aqui, ó, tudo direitinho. Aqui a bolsinha, a fita, o medidor, aqui aquela que dá aquela espetadinha na ponta do dedo, tá tudo aqui direitinho. E eu pergunto ao doutor Fernando, do número 1 ao 14, quem que vai ser dos nossos telespectadores que vai levar esse aparelhinho de medir a glicose? Como nós defendemos aqui o tempo todo o meio termo, né? A sensatez vai de 7. Número 7, olha aí. Vamos ver aqui no WhatsApp quem é o número 7, o doutor Fernando escolheu. Vamos ver aqui, 20 horas e 22 minutos ao vivo na Litoral News, canal 11. Vamos ver aqui. Francisco dos Santos, você foi sorteado, tá? Do Jardim Flamboyant, olha aí que bacana. Francisco dos Santos, você pode passar aqui, né, de terça a sexta, no horário de 9 às 16, aqui na rua, eu esqueci agora o nome dessa rua. Jonas Garcia. 155. Rua Jonas Garcia, 155. Essa rua aqui da Lagoa, né? Essa rua aqui que, do lado de cá da Lagoa, daqui a gente vê o Costa Azul, Rua Jonas Garcia. É a rua do Itaú aqui do canal. Antigamente, né? A gente era jovem, chamava Rua da Praia, aqui era chamado Rua da Praia. Jonas Garcia, 155. De terça a sexta, de 9 da manhã às 16, viu, Francisco? Bacana, obrigado pela sua audiência. E tá aqui, ó, você pode vir pegar aqui na TV, né? Na Litoral News, aqui o seu medidor de glicose. São 20 horas e 24 minutos. Pedi ao doutor Fernando que possa brevemente aí se despedir nessa nossa reestreia, né, Fernando? Que eu sei, eu tô alegre, sei que o doutor Fernando também ficou bastante alegre, né, de estar aqui com a gente hoje, nessa reestreia, um programa que é muito bem recebido, né, pela sociedade cabofriense, sociedade essa que aqui o nosso cardiologista teve aqui falando hoje, dando muitas dicas bacanas, né? E eu acho que a nossa sociedade, nós que moramos aqui na beira do mar, na beira da lagoa, nós precisamos comer menos carne, comer mais peixe. O cabofriense come muito pouco peixe. Vamos comer mais um peixinho, né? E diminuir um pouco a carne com gordura, né, doutor Fernando? Então, doutor Fernando, peço que o senhor possa, agradecendo aqui a sua presença, fiquei muito feliz com a sua presença, né? Sabemos que o senhor atrasou um pouquinho porque estava trabalhando, que o senhor possa fazer aí as suas despedidas aí. Tá, Fernando? Eu que agradeço, né? O privilégio, a honra de ter sido convidado para a reestreia desse programa que sempre foi tão querido aqui na nossa região, pela amizade que nós temos aí já de longos anos, bastante tempo já, e eu tenho certeza que o programa rapidamente vai voltar com tudo e voltar a ser o sucesso estrondoso que era antes, né? Como comentários finais, eu recomendaria a todos, né,
a moderação, aquilo que a gente vem falando. A moderação na alimentação, se hidratar bastante, procurar hábitos de vida saudáveis, procurar fazer um pouco de exercício físico, não importa qual seja, mesmo que seja uma simples caminhada, né? E para evitar esse estresse todo do dia a dia, né? Ter um momento seu onde você possa descansar, relaxar, meditar, conversar consigo mesmo. A religiosidade nesse aspecto, não religião, religiosidade, eu considero muito importante, né? A sua ligação com Deus, com algo, né, superior, que te mantém a fé, como você vinha falando no início, né? E a fé move a gente, né? Porque faz com que você nunca deixe de acreditar que a coisa pode melhorar, não importa o que esteja acontecendo. E é isso que eu recomendaria, porque doenças, remédios, envelhecer, tudo isso faz parte da vida, né? Infelizmente, a gente não tem como evitar. Então, o grande lance, vamos dizer assim, né? É você conseguir lidar com isso de forma digna, né? Com dignidade, com equilíbrio, com tranquilidade. E a gente tem tudo para isso, tudo. É só colocar em prática. Muito bem, agradecendo aqui ao doutor Fernando, né? Nessa reestreia do programa Fala Doutor, e dizer também que eu, após um longo tempo, né, Fernando? E com o consultório fechado, né? Sempre trabalhei pelo SUS, nunca parei de trabalhar pelo SUS, mas agora eu reabri meu consultório. Que bacana. Né? E estou lá pertinho do Fernando, Fernando ali na Clínica Santa Helena, né, doutor Fernando? Isso. O chefe lá da nossa cardiologia, do cateterismo, da angioplastia, e eu estou ali do lado, no edifício Blue Center, Rua Raul Veiga, número 15, na sala 102. Ao lado da Santa Helena, atrás do McDonald's, não tem erro. Então eu estou lá no telefone 2645-1625 e no WhatsApp 98844-1625, tá? E após 10 anos eu voltei a fazer tratamento da obesidade, voltei a fazer emagrecimento. Então, atendo como cirurgião e com emagrecimento, né? Quem lembra aí, uns anos atrás, tem muito tempo que a gente, né, andou aí diminuindo o peso da rapaziada da nossa cidade, e agora nós voltamos a fazer o tratamento, a nossa luta contra a obesidade, viu? E isso aí é uma luta antiga nossa, não só como médico, mas também como político, viu? Sobre a obesidade na criança e a obesidade na adolescência. Então, nós sempre lutamos nessa área. Então, muito obrigado a vocês todos. Doutor Fernando na Clínica Santa Helena, doutor Paulo César está ali do lado do edifício Blue Center. E vamos nos despedindo. São 20 horas e 29 minutos. Está na hora de você pular para o Jornal Nacional, não é isso? Então, muito obrigado, tá? Muito feliz pela audiência de vocês e até a próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na Litoral News, canal 11, com mais um programa Fala Doutor. Um abraço a todos vocês e estou muito feliz em ter a audiência e o companheirismo de todos vocês. Até a próxima semana. Uma semana passa rapidinho. Até já.